todos, agradeço o convite ao professor Alex, meu particular amigo, e congratulo os palestrantes na pessoa do doutor Benedito. Bom, foi um episódio realmente complicado no caso do nosso encontro. Vou tentar passar rapidamente, me ater aos slides, mas colocando uma premissa. A ideia é que o terrorismo, como uma política de Estado, a ser tratada pela soberania do Estado. Eu fiz uma abordagem pelos direitos humanos a partir de uma dialética entre intolerância e sociedades. A partir disso, eu trouxe da psicologia uma concepção do Zeitgeist. Então, tem várias possibilidades de abordagem desse espírito da época para recortar esse espírito da época numa visão junguiana, ou seja, uma sombra coletiva a partir dessa relação dialética intolerância e sociedades para analisar o discurso político e como é que esse discurso político estaria transformando o cenário europeu e mundial, principalmente pelo crescente extremismo político de partidos da Alemanha, na Áustria, etc. A partir para dar uma dimensão rápida, eu peguei como metodologia, quer dizer, o objeto da nossa comunicação é o discurso político, né? Mas a metodologia que eu vou utilizar é um texto da Flávia Piovesan, com uma socióloga, Jacqueline Pitangui, falando sobre o problema de intolerância no Brasil, infelizmente, né? Nada a ver com direitos humanos ou terrorismo na Europa. Nesse texto, ela fala umas 10 vezes sobre intolerância, inclusive colocando muito bem que a única coisa que a democracia não tolera é a intolerância. Então, a partir dessa ideia de Zeitgeist, eu dirigi essa ideia do discurso político de intolerância e sociedades para criar uma ordem de grandeza, ou seja, intolerância e sociedades. E qual é a perspectiva desse discurso político em termos desta intolerância e desta sociedade atual? Essa ideia, como inclusive foi bem colocado pelos palestrantes anteriores, tem um cunho ou propositivo ou um cunho destrutivo. Né? Só para efeito de exemplo, por exemplo, um discurso político propositivo apareceu domingo no Fantástico, o prefeito de uma cidade na Calábria, na Itália, que com esta visão estadista que eu vou abordar aqui, em termos do aspecto macroeconômico do problema do refugiado, uma pessoa, o prefeito é uma das pessoas hoje mais influentes do mundo, uma das 50 pessoas mais influentes do mundo, porque partiu da ideia do estadista com um discurso propositivo de que uma visão macroeconômica da dialética dos refugiados com a sociedade não quer dizer nenhuma ideia de utilidade do ser humano como objeto para a economia ou a geração de riquezas, né? Mas para uma ideia de
fomentar uma integração, uma cooperação internacional, uma cooperação local e para dirigir o discurso político para a sociedade e não em relação aos direitos humanos dos refugiados. Então, dentro dessa ideia, nós vemos que, atualmente, todos os jornais, eu tenho inclusive todos esses jornais, o discurso político da Alemanha, da Áustria, enfim, todos, a França, logo nesse dia, nessa época que eu encontrei foi em novembro, com o professor Alex, a ideia inicial é o discurso político de contenção dos direitos humanos, dirigido principalmente a como deturpar a ideia de um Estado laico, ou laicismo, com a laicidade. São coisas diferentes. Então, essa ideia desse núcleo de liberdades públicas começa a ser alcançado por um discurso político que justifica o terrorismo como um dever de Estado de proteção, quando, na verdade, essa ideia de proteção do discurso político, ela afeta e começa a mexer com as questões cotidianas do ser humano, daquela sociedade. Bom, por isso, para que eu pudesse ter uma dimensão de como estudar essa situação, eu coloquei esse discurso político numa categoria endógena ou numa categoria exógena. Ou seja, o discurso exógeno é dirigido à sociedade, mas o apelo tem causas externas. Enquanto que um discurso endógeno à sociedade, ele também é dirigido à sociedade, mas usa uma agenda política para a organização efetiva interna, a ordem pública cotidiana, as justificativas do Estado e da integração, um desenvolvimento presente e futuro geracional e por fim, uma crítica propositiva. Nesses pontos abaixo, eu coloco vários inputs acerca de diversas disciplinas. Então lá eu trouxe no início a doutora Flávia Piovesan, especialista em direitos humanos, uma socióloga. Eu trago aqui uma fala do Obama sobre a necessidade de uma Europa forte e o problema da intolerância e do extremismo. Eu coloco uma situação de um estudioso alemão que trata da ideia de como é que mudou a época, mais ou menos na década de 50, onde, por causa desse problema de migração na Alemanha, o Estado alemão obrigou aos residentes a acolherem pessoas da Alemanha Oriental. Eu coloco uma avaliação, que também nós vimos aqui nas outras palestras do Bodo Pierrot, que ele faz uma análise do que é um cidadão de status e um cidadão de suche, de raiz. Quer dizer, um nacional, um alemão nacional, por exemplo, de suche, de raiz, ou então um alemão por status. E nessa leitura da lei fundamental alemã, está lá que o refugiado, atendendo ao princípio e ao direito fundamental do acolhimento, ele seria um alemão de status, a receber toda a proteção. Aqui eu coloco as diferenças mais específicas desse discurso exógeno e desse discurso endógeno. Esse discurso é exógeno porque ele cria
da intolerância como ordem de grandeza uma perspectiva. Qual a perspectiva? A xenofobia. Então, nós temos duas ordens de grandeza dialéticas: a intolerância e as sociedades. E como perspectivas de toda essa dialética, nós puxamos uma perspectiva que é a xenofobia, que vai ter como dado contraposto à dialética os refugiados. Qual é o discurso que nós vamos ver? Isso, como nós estamos tratando de dialética, nós estamos que ver a realidade fenomênica, marxista, aquele materialismo dialético. Então temos que ver todo dia lá no jornal Notícia do Mundo, acontece isso. O discurso tenta fragilizar, ou melhor dizendo, tenta envolver, tenta chegar naquelas fragilidades do nosso cotidiano social. Qual seja? Desesperança, desemprego, falta de perspectivas, o que nós já sabemos, já ouvimos do Bauman, né, da sociologia, da psicologia, Zeitgeist da psicologia, cria uma dialética específica do indivíduo no contexto social, né, os jovens, etc. E essa ideia desse discurso político hoje, para angariar poder, ele inclusive relega toda uma ideia cristã, uma doutrina cristã ocidental da própria dignidade humana. Quer dizer, o refugiado nem é considerado dentro daquele contexto do mínimo existencial, né? Com relação à dignidade da pessoa humana. E então, essas fragilidades do cotidiano, do nosso cotidiano, passam a ser uma política eleitoral do Estado. E, portanto, essa política eleitoral, ela é trazida para movimentos que estão surgindo de extrema-direita na Europa. Aí eu coloco essa discussão política como uma opção macroeconômica, por quê? Para verificarmos a ideia propositiva desse discurso político, como eu dei o exemplo lá da cidade de Riace, na Itália. Aqui também eu coloco o problema macroeconômico, que foi um estudo feito pelo Thomas Piketty, que é uma economia política, com a ONU, dizendo acerca do crescimento demográfico e de como é que a geração de poupança, de produtividade e desenvolvimento dessas economias estariam afetadas por conta desse envelhecimento populacional da Europa. Coloco embaixo um apontamento sobre um cientista político que faz uma análise da integração, da possibilidade da integração e necessidade da integração do direito e da economia. Essa opção macroeconômica e cidadania inclusiva foi objeto de um recente relatório do FMI, muito grande, que inclusive, muito importante, que foi colocado por um dos palestrantes, a diferença entre o migrante espontâneo e o refugiado. Quer dizer, o próprio discurso político da Europa, na Alemanha, desse novo partido, por exemplo, confunde totalmente, como se fossem duas coisas totalmente diferentes. Eu coloco aqui o resumo desse relatório do FMI, dizendo, em suma, que a vinda e o acolhimento dos refugiados devidamente adequados no contexto social tem uma grande repercussão no PIB, não afeta o impacto do fluxo dos refugiados nos cidadãos de origem ou locais pequeno,
E esse relatório do FMI, apesar de ser do FMI, ele tem uma preocupação muito grande com a crise humanitária. Tá? A ideia é que a prioridade é enfrentar a emergência humanitária, principalmente em termos de gerenciamento de dinheiro. Nós vimos aqui um orçamento de 7 bilhões de dólares, né? Esse prefeito da Calabria, que está fazendo um grande sucesso com esta opção macroeconômica, gasta 30 euros por refugiado. E eles têm casa, tem tudo. Enfim. Bom, evidentemente, como o Dr. Alex colocou no início da abertura desse encontro, evidentemente que a ideia aqui são reflexões, né? Então, para a nossa reflexão, eu trago as seguintes sugestões. Nós precisamos ter uma visão holística, né? E multidisciplinar. Eu trouxe para tanto exemplos da sociologia, da ciência política, jurídica, da filosofia, da psicologia, para fomentar uma ideia de um discurso capaz de enfrentar essa problemática. Como questões de economia, eu trouxe Por que as Nações Fracassam, que é um título de um livro muito famoso, que faz um comparativo acerca da nova dimensão da ideia de gerenciamento entre um Estado social e um Estado de livre iniciativa, por exemplo, como é o Brasil. Como nós falamos de Zeitgeist, quer dizer, de espírito da época e desse discurso político, eu trago lá o Bauman para perguntar o que é que está vendo, né? Uma cegueira moral, né? Acerca dessa dignidade, desses princípios fundamentais, do princípio do acolhimento. Eu trouxe o problema da gestão da economia, quer dizer, o capitalismo, ele está sendo visto de forma distorcida, através de arbitrariedades desse capital, conforme colocou o Piketty, mas o capital, ele pode trazer grandes benefícios, inclusive para o Estado social. Tá? Trouxe um neomarxista, que é o Mészáros, que esse é um grande desafio, né, dessa conciliação sobre refugiados, sobre os direitos humanos, sobre os direitos do Estado, no seu livro A Montanha que Devemos Conquistar. Nessa nova ideia de um Estado gerente, mas de um Estado gerente conciliado com direitos humanos para uma melhor redistribuição, eu trago aqui as palavras do Osborne, acreditar na equidade como objetivo justo e êxito das nações como ideia complementar de integração. Eu trouxe o Fábio Jean Biagi, um dos economistas, né, lançou um livro, porque se nós estamos falando da extrema-direita, criticando, né, esse discurso da extrema-direita, também temos que colocar um equilíbrio desse discurso da extrema-esquerda, né? E ele brinca, eu trouxe isso porque realmente é uma brincadeira. Ele brinca que um socialista encontra com um americano e o diálogo entre eles é esse aí. Me dá um dinheiro aí, o seu canalha imperialista, né? Quer dizer, precisa do dinheiro, o capital é uma coisa importante. Temos um exemplo empírico, a Grécia, que nasceu, né, esse novo partido grego, nasceu de um movimento popular, chegou ao poder, tentou enfrentar, né, sozinho toda aquela problemática, o ministro da Fazenda, que é todo livro Minotauro Global, base forte marxista, socialista, mas acabou, quer dizer, dependendo de todo o dinheiro, de lá para qual, né, mas acabou a Grécia.
Eu trouxe também dados de um relatório da Oxfam, que é uma confederação internacional, sobre a desigualdade no mundo e como essa desigualdade no mundo está sendo incrementada pela questão dessa mobilização, dessa migração, não só espontânea, por falta de emprego, condições em algum lugar, mas também desses refugiados. E, para os mais pessimistas, eu trouxe lá o livro do Dmitry Orlov, lançado agora, que ele, se não tiver nada for feito em termos dessa equidade, o colapso está sistêmico, econômico, político, cultural, social. Inclusive, o título do livro dele é Um Kit de Sobrevivência para quando houver esse colapso. Ao final, eu tenho as fontes, caso de todos esses inputs que eu trouxe para fundamentar essa exposição, a qual eu agradeço a atenção de vocês pela atenção.